Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo. Estamos de volta ao nosso cantinho Liga da Gramática. Professora Verônica Mariano, eu nunca me apresento, né? Como se você tivesse caído aqui de paraquedas, não sabe nem o nome dessa doida. Eu nunca me apresento. É porque eu imagino assim, se ele tá na Liga da Gramática, alguém já falou dele pra mim, né? De mim pra ele. E agora que eu tô vendo aqui que tem um erro no nosso material, mas tudo bem. Que tá fora do padrão aqui, ó. Ah, vocês não estão vendo, mas enfim. E aí eu não me apresento, mas tudo bem. Professora Verônica Mariano, professora de redação e gramática. E este cantinho aqui, ó, é um cantinho muito legal para quem realmente quer aprender gramática, quer aprender redação e com um valor tão pequeno, né? É uma assinatura que vai mudar a sua vida. E não só para a vida do concurso, mas imagine profissionalmente, depois que você passar no seu concurso, a gramática e quem escreve bem sempre vão ter destaque. Porque você pode trabalhar na parte administrativa. Ah, professor, eu quero ser só operacional, eu quero... Mas você pode entrar em um campo muito maior, né? Desde que você saiba escrever, se argumentar, interpretar. É outra vida. Então, vamos lá? Essa aula é sobre a diferença de questão e redação. Pequena, gente, acho que uns 15 minutinhos a gente mata esse assunto. Ele é simples, não tem muito segredo. Vamos lá? Olha só. Isso aqui que eu estava falando, ó, tá fora do... Ficou desalinhado o negócio. Olha só. Qual é a diferença de questão e redação? Vocês lembram lá na redação o que é que eu ficava o tempo todo abordando quando o assunto era redação? Vou até fazer um desenho. Esse desenho é o quê? Meus conectivos. Eu não tinha que ficar ligando este assunto do parágrafo de baixo, ó. Aqui eu vou fazer aquele símbolo de parágrafo, tá? Ó, parágrafo. Então, este parágrafo aqui, não tinha que ligar ao anterior, ligar ao assunto, esse daqui também fazer relação diante desse contexto. Analisando esta situação tense, eu não tenho que ficar fazendo essas relações, essas coesões, esses conectivos. Isto é redação. A questão, e essa é a grande diferença, a questão discursiva, mas minha gente, a questão discursiva não precisa disso. Essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. A redação precisa fazer toda aquela firula. Ai, a Constituição Federal para oferecer à população. Ah, coitadinha da população. Porque eu tenho que fazer todo... No jornalismo a gente chama isso de nariz de cera. A gente chama isso de nariz de cera no jornalismo. Que é enrolar, né? Fazer essa abertura, fazer esse envolvimento do leitor. Eu tenho que envolver o meu leitor. Na questão discursiva é só responder. Tá? Bateu bonito, não? Só responder, tá? Simples assim. Por exemplo, lembra quando a gente era criança pequena lá em Barbacena? Que aí, lá na nossa infância, a professora perguntava assim: vamos fazer umas perguntinhas, meus alunos? Vamos contar das nossas férias? Ou dava uma provinha com os desenhos e falava assim: quantas maçãs há na tigela? Quantas maçãs há na tigela? Para responder, eu fazia a mesma pergunta, só que daí com afirmação. Na tigela há 3 maçãs. É desse jeito que eu vou fazer uma questão discursiva. Eu vou direto ao ponto. Se a banca te perguntar o que é um crime de corrupção passiva, o crime de corrupção passiva é. E aí você responde e argumenta, tá? Só que o grande detalhe, não vou só responder. Eu não preciso de toda aquela introdução. Eu vou direto ao ponto, mas eu tenho de argumentar. Tá? Eu tenho que justificar. Justificar. Lembre, por quê, para que e como. Como acontece? Por que acontece? Aí, não, isso eu falo depois. Tá? Então, essa é a grande diferença. Conte como foram suas férias. Nas minhas férias, eu viajei com minha família para a praia. Simples assim. Eu vou direto ao ponto, tá?
Esse daqui, ó, é um padrão resposta da própria banca, FGV. Tá? Então, eu copiei e colei lá da banca o padrão resposta. Olha só. O tema era: num sistema de avaliação de desempenho por competências, explique o funcionamento da avaliação de 360 graus. Então, eu tenho, olha, eu tenho que explicar o que é 360 graus, conceito, e vantagens. Então, são 2 assuntos, tá? Total de 2 assuntos, beleza? Então, vamos lá. A avaliação de... Isso aqui é o padrão resposta da banca. Veja que a banca vai direto ao ponto. A avaliação de desempenho com competências é a ferramenta. Qual era o tema? É o quê? Explique o que é avaliação. Então, ele vai explicar. A avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho com foco em competências é a ferramenta. Simples. Que ajuda as organizações a medir as contribuições individuais para o alcance dos resultados globais. Ela faz com que as pessoas percebam suas habilidades e competências engajadas com as metas organizacionais, entendendo claramente o seu papel como gestora de resultado. Então, aqui, ó, foi o primeiro item. E a banca ainda esclarece, ó, item 1, tá? Então, o padrão resposta era isso. Eu tinha que dizer isso. Tá vendo? Se eu paro aqui, o que é avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho é uma ferramenta que ajuda a organização. Mas eu tenho que dar o algo a mais. Eu tenho que dizer o mais. E o mais está aqui, ó. Ela faz como? Para quê? Por que ela serve? Para que ela serve? Ela serve para que as pessoas percebam suas habilidades. Notaram a diferença? Isso aqui, gente, é o texto padrão resposta da banca, tá? Tópico 2 que a banca colocou. Avaliação de 360 graus. Ela quer saber não só desempenho, ela quer o 360 graus. Então, tá aqui, ó, resposta 2. Né? Item 1 foi em cima, agora a resposta 2. A avaliação de desempenho em 360 graus é uma combinação de várias fontes de informações. Olha, o que eu falei? Para que serve? Ela disse o que é. É feita com várias fontes. Para quê? Para criar sistemas de desempenho, feedback e avaliações mais completos. Próximo item. A avaliação de desempenho 360 graus destina-se a fornecer aos funcionários a visão mais precisa possível com pareceres de todos os ângulos, superiores, colegas, subordinados, clientes e outros. E agora o último, que é vantagens. As vantagens, tá vendo que eu não, em momento nenhum, eu coloquei conectivo? A função tal, a vantagem tal, a avaliação. Não tem. Diante disso, em relação a isso, assim percebe-se, nessa circunstância, não tem nada disso. Só vou no ponto, tá? As vantagens podem ser... Cadê? As vantagens podem ser: o sistema é mais abrangente, barará, barará, barará. E aí ele vai trazer aqui as vantagens. Beleza? Então tá aqui um padrão resposta, a grande diferença. Aqui, ó, eu trouxe para vocês 2 textos para a gente avaliar, tá? A diferença entre um e outro. Eu peguei o texto que a banca trouxe e aí eu transformei em redação. Para você entender claramente. Se você não aprender com essa aula aqui, você não vai aprender nunca mais, hein? Para você entender a diferença. Olha só. A avaliação de desempenho com foco em competências é a ferramenta que ajuda a organização a medir contribuições para o alcance dos resultados. Aí eu vou colocar a enrolaçãozinha, nosso conectivo. Além do desempenho, as organizações ainda contam com a avaliação 360 graus. Então, eu trago um conectivo. Aqui não, ó. Global, morreu. A avaliação, barará, barará. Precisei fazer uma ligação com outra? Não. Foi direto ao ponto. Aqui, aí eu vou ligar um outro assunto, que o outro assunto é a vantagem. Outro fator importante que deve ser levado em consideração pelas organizações são as vantagens. Então, eu ligo o assunto, eu apresento o assunto antes de entrar nele. Aqui não. As vantagens podem ser 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam a diferença? Então, essa é a grande diferença. Agora, algo que vocês precisam, que eu falei que eu ia falar depois, é isso aqui, ó. Questão discursiva, de modo geral,
ela tem um padrão que é de 10 a 15 linhas. De modo geral, é esse padrão. No entanto, vocês vão encontrar alguns concursos que são mais pontuais, mais pesados, que pode pedir 60 linhas. Uma lauda, concurso de defensor público, por exemplo, é uma lauda. O que é lauda? É uma página inteira. Às vezes é enorme, é só uma questão. Então, não preciso ter esse cuidado de ficar fazendo os conectivos. Vou só respondendo, tá? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, resposta 1, 2 e 3, direto ao ponto. Não importa quantas linhas. Cuidado, quando vier pouca linha, seja bem sucinto. Bem sucinto, porque eu tenho 10 a 15 linhas. Letra sempre miúda. Miúda. Pititica. Sempre pequena. Por quê? Se eu fizer letra grande, pequena, tá? Se eu fizer letra grande, cabe menos conteúdo. E o que te faz passar? É só ter respondido? Não. Quanto mais informação, quanto mais conteúdo, sua nota é melhor. Então, preste atenção nisso. Letra sempre pequena, tá? Visível, legível, para que caiba muita informação. Falei que essa aula era pequenininha? Olha aí, 11 minutos e a gente já matou. Então, essa é a grande diferença entre redação e questão discursiva. Uma tem conectivos e a outra eu vou direto ao ponto. Beleza? Finalizamos mais este assunto, questão discursiva e redação. E o outro assunto eu já não lembro mais. Mas a gente está quase finalizando o curso todo, hein? Se liga. Beijo, já já a gente volta.